Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é uma aula de matemática. Bom, nesta aula de matemática, nós vamos falar sobre o assunto progressão geométrica e eu vou resolver aqui alguns problemas envolvendo PG. Vamos começar? Bom, então a primeira questão aqui, eu pergunto apenas se a PG, que o primeiro termo é 3, o segundo é 18 e assim sucessivamente, eu quero saber se ela converge ou diverge. Então, vamos lembrar, né, qual é a ideia de convergente e divergente. Quando é convergente, é porque ela vai em direção a algum lugar, uma coisa específica. Nesse caso, o número é uma sequência de números, que é uma progressão geométrica, e essa sequência de números, ou ela vai em direção a um número específico, nesse caso ela converge, ou ela não vai em direção a um número específico. Por exemplo, ela vai em direção ao infinito. Nesse caso, ela diverge. Vamos lembrar que o infinito é uma ideia. Você não faz cálculo com o infinito. Então, um número, quando ele vai aumentando, 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 aumentando indefinidamente, é, esse resultado ele tende ao infinito. É uma ideia que você tem. Então, se a PG, se o valor, ele cresce indefinidamente, ela diverge, porque ela não vai a um determinado valor. Mas se ela vai a um determinado valor, ela converge. Então, nós temos aqui, olha, 3, 18. A razão, ela é crescente, né? Porque passou de 3 para 18. A razão, você divide o 18 pelo 3, que é 6. Então, quando a PG tem um número, como razão, um número positivo maior que um, ela cresce. Então, se eu multiplicar aqui 18 por 6, vai dar 108. Quer dizer, o próximo valor aqui seria o 108. Aí depois multiplicando por 6 daria 648. E multiplicando por 6 cada novo valor. Então, observe que os valores, eles diferem, ó, 108, 648, e ele vai aumentando cada vez mais, vai em direção ao infinito. Então, nesse caso, essa PG diverge. Ela é uma PG crescente e divergente. Bom, vamos para outra agora aqui. A PG 93, ó, se começou em 9, caiu para 3, ela é decrescente. Qual é a razão? Eu divido o segundo termo pelo primeiro, 3 nonos. Simplificando por 3, dá um terço. Então, ela é uma PG decrescente, a razão é um terço, e eu quero saber se ela converge ou diverge. Então, se eu achar os próximos valores dessa PG, olha, começou com 9, caiu para 3, eu vou multiplicar por um terço para achar o próximo valor. Ora, multiplicar por um terço é o mesmo que dividir por 3. Então, 3 divididos por 3 dá 1. 1 divididos por 3, ó, é um por 3, 1 sobre 3, um terço. Divididos por 3 dá um nono. Divididos por 3 dá 1,27 avos. Divididos por 3 dá 1,81 avos. Divididos por 3 vai dar 1,243 avos. Ou seja, ela vai ficando cada vez menor. Imagine que esse numerador aqui, o 1 de cada fração, imagina que fosse uma pizza. Então, pense no pedaço que você vai comer se você dividir essa pizza com mais duas pessoas. Quer dizer, dividir a pizza para três pessoas. Qual vai ser o pedaço que você vai comer? Mas se você dividir para 9 pessoas, o que vai acontecer com o seu pedaço? E se você dividir para 27 pessoas a mesma pizza, o que vai acontecer com o seu pedaço? E se você dividir para 81 pessoas e para 243 pessoas? O seu pedaço vai ficando cada vez menor, cada vez mais próximo de zero. E lembre que aqui, olha, reticências, eu vou ao infinito. Só que nesse caso aqui, os números vão ficando cada vez menores, cada vez mais próximo de zero. É o infinitésimo. Cada vez mais próximo de zero. Mas nunca vai ser exatamente zero. Só que vai em direção a um determinado número, que é o zero. Por isso que essa PG, ela converge para o número zero. Então, ela é convergente ou divergente? Essa aqui, ela é convergente. Ela converge para o zero. Bom, então vamos resolver aqui mais um probleminha. Na verdade, dois problemas. O primeiro deles
Diamantino tem um desafio pela frente. Então, o Diamantino vai andar 9 metros em linha reta. Então, observe que eu já começo com a mesma PG do probleminha anterior. Depois, no mesmo percurso, ele vai andar 3 metros. Depois, ele vai andar 1 metro. E assim por diante. E assim sucessivamente. Quantos metros andará se passar o resto da sua vida neste desafio? É claro que é uma viagem pensar que ele vai passar o resto da vida andando, né? Mas se ele fizesse isso, né? Quantos metros ele iria andar? Então, observe que nesse caso aqui, a gente tem a mesma PG que eu escrevi anteriormente. Olha ela aqui em cima, tá? É a mesma PG. Então, o que eu tenho que fazer é somar os infinitos termos dessa PG. E por que que eu posso somar os infinitos termos? Porque ela é uma PG decrescente e convergente. Então, quando a gente tem uma PG desse tipo, a gente pode somar os infinitos termos da PG, ó. Esse aqui é o símbolo de infinito. E como é que eu faço isso? Para somar os infinitos termos? Basta aplicar uma fórmula muito simples, que você tem o primeiro termo divididos por um menos a razão. Então, vamos trocar a cor aqui, ó. Então, vamos calcular. Olha, o primeiro termo dessa PG é 9. Então, a gente substitui aqui o A1 por 9. Um menos a razão. Ora, qual é a razão? A razão eu vou dividir o terceiro termo pelo segundo, ou o segundo pelo primeiro. Então, a razão, eu vou fazer o terceiro pelo segundo, porque eu achei mais simples. Então, é 1/3. Então, igual, olha, 9. Quanto é 1 menos 1/3? Então, 1 menos 1/3 dá 2/3. E como é que eu divido duas frações? Eu repito a primeira, que é o 9, e multiplico pelo inverso da segunda. A segunda fração é o 2/3. Lembre que eu disse fração 9. 9 é uma fração aparente, é 9 sobre 1. O denominador 1 não se usa escrever, mas ele está ali. Então, invertendo aqui a segunda fração, 2/3, fica 3/2. Aí nós temos aqui que 9 vezes 3 é 27, divididos por 2 sobre 2. Ora, 27 sobre 2 é uma excelente resposta. Mas 27 não é divisível por 2, mas dá um decimal exato, que é a metade de 27. Qual é a metade de 27? 13,5. Então, ó. Então, se ele vai andar, né? Quantos metros ele vai andar se ele passar o resto da vida dele caminhando segundo essas condições aqui? Então, ele vai andar 13,5 metros. Ah, ele vai andar exatamente isso? Não. Essa PG, ela converge, né? Essa soma, a soma, ela converge para 13,5 metros. Só que ele vai ficando muito próximo de 13,5 metros. Tão próximo de 13,5 metros que você acaba, né, arredondando para 13,5 metros. Então é isso. Se ele passar o resto da vida dele, ele vai andar isso, 13,5 metros. Mas a matemática em si foi só aplicar essa fórmula da soma dos infinitos termos de uma PG decrescente e convergente. Vamos para mais um probleminha? Aqui está, olha só. O lado de um triângulo equilátero mede 4. 4 o quê? 4 metros, 4 centímetros, uma unidade qualquer. Unindo os pontos médios do triângulo, então olha só, a gente já tem o desenho aqui. Então, unindo os pontos médios, o que que a gente tem aqui, ó? Aqui um ponto médio, aqui e aqui. Unindo esses pontos, a gente obtém um novo triângulo equilátero. Unindo os pontos médios do novo triângulo equilátero, ó, aqui, aqui e aqui. Obtemos outro triângulo equilátero e assim sucessivamente. Então, olha, se eu continuar aqui, ó, a gente faz outro e aqui dentro a gente faz outro. E se eu der um zoom aqui, eu consigo fazer isso infinitamente. Muito bem. Calcule, o que que o problema pede, né? Calcule a soma dos perímetros de todos os triângulos equiláteros. Muito bem. Então, olha só, o primeiro triângulo equilátero, cada lado media 4. Então, o perímetro é a soma desses três lados, que dá 12. Aí depois, bom, se era ponto médio, esse lado aqui do novo triângulo equilátero vai medir a metade, que é 2, ó. Então, somando 2, 4, 6. E eu posso fazer isso infinitamente, mas eu já percebi aqui que essa é uma PG
decrescente, ó, 12, 6 e convergente, né? Ela vai em direção ao zero. Então, qual é a razão? Eu vou dividir o 6 pelo 12. Ora, se o 6 é metade de 12, o resultado é meio. Então, eu vou somar os infinitos termos dessa PG usando aquela mesma fórmula que diz, né, é o primeiro termo divididos por um menos a razão. Então, vamos aqui. Primeiro termo, qual é? Vou trocar aqui a cor da caneta. O primeiro termo é, ó, 12, que é da PG, tá? Primeiro termo da PG, dos perímetros, porque eu quero a soma dos perímetros, divididos por um menos a razão. Um menos meio. Ora, um menos meio dá meio, né? Pensa que você tem uma pizza. Se você tirar meia pizza, vai sobrar meia pizza. Então, um menos meio é meio. Bom, como é que eu faço para dividir duas frações? Repito a primeira. Ó, a primeira é o 12, que é 12 sobre um. E multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de um sobre 2 é 2 sobre um. E 2 sobre um a gente não usa escrever o sobre um, né? Então, esse resultado aqui da soma, vamos fazer isso aqui mais embaixo. A soma dos infinitos termos vai ser, multiplicando aqui, ó, 12 vezes 2, 24. Se fosse metros, 24 metros. Se fosse centímetros, 24 centímetros. Então é isso. A soma dos infinitos, perdão, dos perímetros dos infinitos triângulos construídos é 24. Entendeu? Espero que sim. Bom, mas uma coisa importante é, você pode ter entendido as minhas explicações, mas você precisa escrever. Você precisa você fazer, você treinar, para você pegar habilidade. Nunca deixe de estudar. Bom, lá no meu canal, o canal do Professor Abend, você vai encontrar este e outros vídeos sobre progressão geométrica, progressão aritmética e também outros assuntos. Espero ter te ajudado. Muito obrigado. Tchau.